Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos juntos estudar as transferências de calor, beleza? Essa aqui é uma matéria muito interessante que a gente pode estudar tanto na física quanto na química. E, bom, eu sou professor de química, então nós vamos estudar isso e eu vou dar um enfoque maior em trazer essa matéria, ao longo do tempo, mas com uma perspectiva da química, da termoquímica, da termodinâmica química, tá legal? E é claro que desenvolver esses conceitos aqui também vai te ajudar a caminhar com mais tranquilidade lá na física, tá bom? Então, tenho certeza que isso vai te ajudar. Então vamos lá para a nossa teoria. Bora para o slide. Imagina o seguinte, nós temos um corpo qualquer e nós vamos dar a ele uma quantidade de calor. Ele está, sei lá, é uma latinha que a gente deixou perto de uma fogueira, tá certo? E aí essa latinha, tá ganhando calor, e aí a gente deve fazer algumas perguntas que parecem óbvias, mas não são. Essa latinha, ela vai aumentar a temperatura? Não sei. A gente não pode responder isso de cara. A gente tem que saber as propriedades do material. Porque se ele estiver experimentando uma mudança de fases, a temperatura não muda. Tem duas situações diferentes. Tem situações de calor sensível, onde há variação da temperatura, e há situações de calor latente, onde a temperatura ela é fixa. Nesse momento, estamos estudando apenas transformações com calor sensível, ou seja, existe uma variação de temperatura em função dessas trocas de calor. Tá legal? Então, anota isso porque é muito importante. Quando nós estivermos falando do problema de evaporação da água, de fundir o ferro, de coisas desse tipo, a gente vai ter que usar outras fórmulas, outros meios de pensar nessa situação, tá bom? Isso aqui só serve para quando vai haver mudança de temperatura e não mudança de fases. Ok? Anotou? Então, vamos lá. Então, a gente está considerando que vai ter mudança de temperatura. A questão é, quanto que essa temperatura muda? Essa que é o grande tchan da coisa. Então, olha só. A gente quer saber, vai aumentar a temperatura, a gente já definiu isso, mas a questão é quanto. E esse quanto vai depender de 3 fatores. Esses 3 fatores são: quanto de calor está sendo fornecido? Então, se eu pegar a latinha e deixar perto de uma velinha que está queimando, ou se deixar ela perto do fogaréu de uma festa junina, lá gigante, aquela montanha de fogo, faz diferença o quanto essa lata vai se aquecer? Faz. A quantidade de calor fornecida faz diferença na temperatura. Isso é importante saber. Não é? Além disso, a massa do corpo também importa. Então, se é uma latinha pequenininha, ela vai aquecer muito rápido. Vai ganhar mais temperatura. Agora, se é uma lata gigante, um tonel gigante, você precisa dar muito calor para que haja a mudança de temperatura. Beleza? Então, a massa do corpo também é importante. E, por último, qual é o material que está sendo aquecido? Faz diferença se você está tentando aquecer uma quantidade de água ou uma quantidade, de madeira, de ferro, de algum outro material. Então a gente tem que conhecer essas propriedades. E aí a gente consegue aplicar esses 3 fatores em uma única equação. Olha só, essa equação diz para a gente que o calor trocado tem que ser igual à massa do corpo vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Tá legal? Anota aí o seu resuminho do seu caderno. E aí, é claro, você deve estar pensando, e variação de temperatura, o que exatamente é isso? É muito fácil, é só você pegar a temperatura do final de um processo e diminuir a temperatura do início. Tá legal? Então, na equação a gente vai colocar ΔT. Mas você poderia colocar TF menos TI e não tem problema. A gente gosta normalmente de usar TF menos TI numa outra etapa para facilitar nossas contas. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos pegar um exemplo. Está aí 100 gramas de água que são aquecidos de 10 graus após ganhar 250 calorias. Qual é a temperatura que vai ser alcançada? Para a gente resolver isso, a gente tem que saber o calor específico que a questão acabou de nos dar, que é igual a 1. Então, vamos lá usar a nossa equação, Q igual a MC ΔT. O calor, a gente já falou que é 250. A massa de água em gramas é 100 gramas. O C é igual a 1. E o ΔT a gente vai descobrir. Então, se a gente manipular isso aí direitinho, fazer as continhas, ΔT igual a 2,5 graus Celsius.
E aí, se eu quero saber a temperatura final, como é que a gente vai fazer? Olha, 2,5 vai ser igual a temperatura final menos 10. Fiz a continha, temperatura final 12,5. Tá ok? Questão bem tranquila, bem fácil de fazer. E agora eu quero que você abra sua mente para outras possibilidades. Nós poderíamos, por exemplo, não falar a temperatura inicial e poderíamos falar sim a temperatura final. E aí você poderia descobrir a temperatura que estava no início. Não é verdade? É a mesma ideia. Só que a gente está mudando qual é o T que você vai calcular do ΔT. A gente poderia ter dado a temperatura final, a temperatura inicial, o calor e de repente você descobrir qual era a massa de água. Também é uma possibilidade. Ou a gente poderia dar a massa da variação de temperatura e você descobrir o calor que foi fornecido. A ideia é a mesma. Você vai aplicar essa mesma equação, você só vai mudar qual é a variável do seu problema. Tá legal? Então, beleza. Mas e se o problema fosse o contrário? Não fosse um corpo sendo aquecido, fosse um corpo sendo resfriado. Ou seja, calor sendo tirado. Ia fazer diferença? Na verdade, muito pouco. Ia dar praticamente no mesmo. A diferença é que a gente usar a mesma equação, mas nós teríamos que saber o seguinte. Como o calor está deixando o corpo, essa quantidade Q é uma quantidade Q que é negativa. O calor está sendo retirado. E também, né, se o calor está sendo retirado, o corpo está resfriando. Então a variação de temperatura ela é negativa, porque a temperatura final ela é menor que a inicial. Tá legal? Então, vamos lá fazer um exemplo. Temos aqui 100 gramas de água novamente, que estavam a 10 graus, mas que perderam 500 unidades, né, 500 calorias. E, bom, a temperatura final, de novo, a gente precisa saber o calor específico sempre, senão a gente não vai saber resolver, né? Então, ó, Q igual a MC ΔT, só que o Q é negativo, porque o corpo está sendo resfriado. E aí a gente vai calcular o ΔT. Vocês vão ver que o ΔT naturalmente é negativo, porque a temperatura tem que diminuir. Tá legal? Então, a temperatura final vai ser igual, né, a menos 5, a temperatura ΔT tem que ser igual a temperatura final, menos 10. E aí, se a gente fizer a conta com cuidado, a gente vai ver que a temperatura final é 5. Bom, as propostas de questões que se faz com resfriamento são muito parecidas com as do aquecimento, são as mesmas. E a única ressalva que eu vou te dar é cuidado com os sinais. Se você se embaralhar um pouquinho aqui, você pode errar a questão muito fácil. Então você precisa o quê? Praticar. E aí a gente vai resolver algumas questões juntos para poder te ajudar, tá legal? Então, vamos lá. Agora, como a gente pode deixar isso aí como um problema difícil, cabuloso, muito complicado? É assim, ó. A gente vai colocar dois corpos interagindo um com o outro. Vai ter um corpo quente cedendo calor para um corpo frio. Só que não é tão difícil. É só você ter um pouquinho de calma e lembrar o seguinte. O corpo quente está cedendo o calor para o corpo frio. Então, o corpo frio vai aumentar a sua temperatura, mas o calor que ele recebeu tem que ser igual ao calor que o corpo frio perdeu. Bom, então olha só. Opa, slide errado. Então, se a gente sabe que o calor recebido do corpo frio e o calor cedido do corpo quente, eles têm que ser iguais, não é? O calor recebido pelo corpo frio, a gente pode ir lá calcular. Q igual a MC ΔT, a gente já viu como é que faz. Só que agora a gente tem a massa do corpo frio, o calor específico do corpo frio e o ΔT do corpo frio. Assim como o calor perdido pelo corpo quente, que é um calor negativo, né, que está cedendo, né, a gente pode calcular pelo mesmo modelo que a gente já viu, esses calores têm que ser iguais. Isso quer dizer que se eu somar essas duas quantidades, elas têm que dar zero. Por que zero e não 2Q, né? Porque o calor do corpo quente é um calor que está sendo recebido, ele é positivo. E o calor do corpo frio, ele é um calor que está sendo cedido, portanto ele é um calor negativo. Então se eu tenho duas quantidades iguais, uma positiva e outra negativa, e somar as duas, elas têm que dar igual a zero. É aqui a nossa ideia. Você também poderia resolver isso com a ideia de fazer que esses dois Qs são iguais entre si. Mas é importante ter cuidado com o sinal, né, do ΔT que é negativo. Então, atenção. Você pode dizer que o calor do corpo quente é igual ao calor do corpo frio se inverter o sinal. Tá legal? Então, pessoal, agora é fazer questão. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado a pensar em como vai ser isso, porque vai ser muito bom para você estudar tanto química como física. Tá legal? Então, bora lá exercitar, bora fazer umas questões. E lá, se você ficou com alguma dúvida até aqui, espera até você ver como é que faz na prática, nas questões. Que aí você vai começar a desenvolver melhor esse raciocínio. E se lá você ainda não estiver acompanhando, comenta que a gente vai te ajudar, tá bom? Então, pessoal, nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!